Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Jess, do Jess Sem Oleiras. Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui pra conversar sobre uma literatura que aos poucos foi crescendo bastante e eu não percebi isso, na verdade. Eu fui consumindo alguns livros aqui, um livro ali, e quando eu vi eu tinha uma pequena coleção de literatura alemã. Pra minha grande surpresa, né? A literatura alemã não é uma literatura assim que quando você vai atrás e se propõe a ler um tipo de literatura específica, como aconteceu com a literatura russa, sabe? A literatura alemã, ela foi assim entrando nas minhas estantes, assim. Tanto que a literatura alemã tem um espaço só pra eles lá em cima. Então eu fiquei muito surpresa. E no total eu tenho 9 livros de literatura alemã. E eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês. Bora lá? Eu vou começar mostrando dois autores, assim, os mais queridinhos, assim, mais famosos. O primeiro deles é, na verdade, um alemão que se naturalizou suíço, que é o Hermann Hesse. Eu tenho 3 livrinhos dele aqui, esses 3. O primeiro deles é esse daqui, que se chama Gertrude, ele tá em alemão. E assim, gente, esse livro aqui, eu dei uma pesquisada pra ver, né, porque eu não sei alemão. Eu peguei esse livro de uma biblioteca, na verdade, eu não lembro exatamente o ano, mas em um ano específico a gente foi visitar uma casa. E essa casa, na verdade, era de um alemão que veio pro Brasil. E ele tinha uma biblioteca enorme e tinha alguns livros em alemão, obviamente, né? E eu peguei esse livro aqui em específico, que é do Hermann Hesse. E, na verdade, na época, eu só peguei porque eu achei o livro muito bonitinho, assim, sabe? Bem antigo. E eu vi que tava em alemão e eu também vi que foi publicado. Foi, na verdade, impresso na Alemanha em 1958 e pesquisando mais sobre o livro específico, é uma novela que foi publicada em 1910 do Hermann Hesse. E assim, essa novela se passa, eu peguei uma colinha aqui. E essa novela se passa sobre a vida de um compositor, e aí ele vai contar sobre os amores dele, sobre o que aconteceu na vida dele, realmente é uma novela assim. E eu não sei muita coisa, não sei alemão, mas aqui eu tenho essa preciosidade aqui que foi publicada em 1958 de um livro de 1910 e que foi impresso na Alemanha. Então esse aqui é um livro que eu tenho muito, muito apreço. O segundo livro do Hermann Hesse que eu tenho é esse aqui, Siddhartha, que tem essa capa maravilhosa aqui, em capa dura. Gente, essa edição é belíssima. Eu comprei, ele já apareceu aqui uma vez, né? Porque eu comprei, acho que foi mês passado, em setembro, isso mesmo, mês passado. Ele tá machucadinho aqui, eu já comprei ele assim, ele foi R$ 20, foi no saldão. E não tem problema nenhum, porque assim, eu não me arrependo nem um pouco, porque eu adoro esse livro. Eu fiquei muito surpresa, porque assim, eu não conhecia muita coisa, eu não conheço absolutamente nada, pra ser sincera, sobre budismo, sobre a religião, sobre a Índia realmente. E aqui nesse livro, o Hermann Hesse, ele vai te apresentar sobre o budismo, sobre a religião, assim, a filosofia, né, propriamente dita, de uma maneira muito assim, que você não precisa realmente saber muita coisa inicialmente. Ele vai te ensinar, ele vai te mostrar através dos personagens, através do período da contextualização realmente do livro. E é uma coisa maravilhosa, gente. Esse livro foi o primeiro contato que eu tive com Hermann Hesse e foi maravilhoso. Siddhartha é um livro bem curtinho e é um livro muito, muito, muito bom mesmo, gente. Sério mesmo. E assim, eu recebi esse livro aqui da editora Record, que se chama Felicidade, do Hermann Hesse. E aqui é um livro que foi publicado, foi escrito entre 1947 e 1961. Esse data, gente, eu acabei esquecendo de falar, ele foi uma publicação de 1922, tá bom? E esse livro aqui, ele é um compilado de vários pensamentos do Hermann Hesse sobre a vida, sobre a felicidade, sobre a solidão, sobre muitos assuntos. Então, eu já dei uma lida assim nas primeiras páginas e o autor, ele tem uma escrita assim muito cativante, sabe, gente? É uma escrita muito fluida, é uma escrita muito tranquila de você realmente ler. Porque, assim, quando eu fui começar a ler literatura alemã, eu pensei, gente, sinceramente, que seria uma literatura muito difícil, mais difícil que a literatura russa, que seria muito introspectivo, mas também é uma literatura que você, assim, se deleita lendo, sabe? Então, eu gosto muito. E esses são os 3 livrinhos que eu tenho do Hermann Hesse. É um autor que eu gosto bastante e eu quero ler Felicidade logo em seguida. Agora, um autor que é muito famoso também da literatura alemã, e eu estou falando dele, Thomas Mann. Eu tenho 2 livrinhos do Thomas Mann. O primeiro é o livro de 2 contos, que, assim, A Morte em Veneza é um dos contos dele mais famosos, né? Eu não lembro se é um conto. São 2 novelas, perdão. São 2 novelas, essas 2 novelas são muito famosas.
Se eu não me engano, A Morte em Veneza foi adaptado para um filme. Esse filme fez muito sucesso na época. Eu não lembro quando exatamente esse filme foi lançado, mas foi um sucesso muito grande. E assim, gente, eu li apenas A Morte em Veneza. Eu falei assim, não, eu quero ler Thomas Mann, né, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, grande autor da literatura alemã. Falei, vou ler Thomas Mann. Sim, gente, foi uma pequena decepção. Eu não gostei. Eu achei uma romantização de coisas horríveis aqui em A Morte em Veneza. Eu acho que Thomas Mann foi a representação do que eu tinha medo ao ler literatura alemã, sabe? E por isso eu acabei me afastando de Thomas Mann. E aí eu decidi comprar As Confissões de Félix Kruh, acho que é assim que se pronuncia, não sei. Esse é um livro que foi publicado em 1954. E assim, gente, aqui nesse livro que tem uma capa horrorosa, eu acho muito feia essa capa porque é uma edição bem antiga, como vocês podem ver. Eu comprei de um sebo. E aí quando eu vi Thomas Mann, eu falei assim, nossa, vamos tentar de novo? Porque assim, fazem anos que eu li esse livro aqui. Eu não queria pegar um livro muito grande dele, porque os livros dele são realmente calhamaços, né, gente? É aqueles livros de 600 páginas, 800 páginas. E esse aqui, assim, comparado com esses outros mais famosos, é um pouquinho mais curto. Eu pesquisando sobre ele, eu vi que tem uma adaptação, então acabei que eu fiquei um pouco assim, meio esperançosa do livro ser bom. Tem uma adaptação, então eu acho que vai ser bom a leitura. Eu espero que eu faça as pazes com o Thomas Mann. Esses são os dois livrinhos que eu tenho dele aqui. E uma outra autora, gente, que é muito, muito, muito famosa mesmo, é o Diário de Anne Frank. A Anne Frank, que era uma menina judia de 13 anos, então ela e a família, elas foram para o que ela chama de anexo secreto. Ela e a família passaram 2 anos nesse local completamente fechado. E assim, o pai dela, o Frank, ele foi delatado pra Gestapo na época. E a família acabou sendo separada. A Anne acabou morrendo também em um campo de concentração. O único que sobreviveu foi o pai da Anne Frank. Então, tanto que ele organizou esse livro. Tem algumas polêmicas com relação à publicação também do Diário de Anne Frank, porque tira alguns assuntos que foram debatidos pela Anne Frank, então tem um pouquinho dessa polêmica. E aí, sim, gente, eu lembro que eu chorei muito lendo esse livro, então é um livro muito tocante e eu recomendo bastante. Agora, gente, um livrinho que eu comprei no sebo também se chama O Tambor. Nessas duas edições aqui, na verdade é um livro só, mas o livro é gigantesco, então eles dividiram nesses 2 tomos. Então aqui a gente tem a parte 1 e a parte 2 de O Tambor, do autor Guten Grass, acho que é assim, não sei, alemão, gente, então, Guten Grass. Esse livro foi publicado em 1959, foi o primeiro Nobel de Literatura que a Alemanha ganhou pós Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu em 1999. O livro foi publicado, como eu falei, em 1959. E assim, gente, esse livro aqui traz muitas críticas sociais. Aqui a gente vai acompanhar um garoto de 13 anos e é um garoto que não quer crescer e ele realmente não cresce fisicamente. E assim, a gente vai acompanhar ele, a gente vai acompanhar essa relação dele com o tambor. Pelo que eu vi, também tem relação bastante com a crítica em relação à Igreja Católica na Alemanha. Então, o autor ele vai realmente se debruçar nessas questões sociais. É um livro que eu tô muito ansiosa para ler. E essa edição da Reco é muito linda e eu tô muito feliz de ter comprado ela. E é isso. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários. E assim, gente, eu deixei os meus 2 favoritos por último. Por quê? Porque sim, um dos meus favoritos, que tem uma capa lindíssima, eu amo essa capa, que é O Perfume. Gente, essa capa é belíssima, assim. A capa antiga não era tão... Eu vou colocar a mão aqui. A capa antiga não era tão bonita assim, mas essa capa aqui, nossa, de longe é muito bonita. O Perfume é do autor Patrick Suskind, que é alemão, obviamente. E assim, gente, eu sei que esse livro aqui era o livro favorito do cantor de Nirvana, o Kurt Cobain. E assim, ele amava esse livro demais. E assim, eu realmente amei demais. Nossa, gente, ele brilha. Nossa, que lindo! Essa edição é belíssima, gente. E esse livro foi publicado em 1985, várias marcaçõezinhas. É um dos maiores livros da literatura alemã. Esse aqui e o outro que eu vou mostrar por último pra vocês. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar um jovem, na verdade vai se passar na França. E a gente vai acompanhar um jovem chamado Jean-Baptiste Grenouille. Sim, gente, o Jean-Baptiste, quando ele nasceu, ele não tinha cheiro. E ele realmente continuou a vida toda dele sem ter cheiro nenhum. O que é muito estranho e causa um estranhamento muito grande nas mulheres que vão cuidar dele, porque
A mãe dele não era uma pessoa que tinha condições financeiras, não tinha condições sociais para cuidar dele. A igreja pagava algumas mulheres francesas para cuidar de vários bebês. Essas mulheres, elas recebiam por criança que elas cuidavam. Só que várias dessas cuidadoras dele não queriam saber dele porque ele não tinha cheiro. Elas acabavam dizendo que isso era algo do diabo ou algo assim. E elas ficavam com medo. Na verdade, aqui já tá escrito, né? A história de um assassino. O livro, eu pensava que o livro seria basicamente um thriller, sabe, gente? Mas o livro é muito diferente, porque o autor ele vai trazer muitas pautas sociais, muitas pautas bem reflexivas, realmente. E assim, gente, o livro se chama O Perfume porque o Jean-Baptiste, ele não tem cheiro, né? Porém, ele consegue sentir todos os cheiros do mundo, até aqueles pequenos cheiros que, assim, são que passam despercebidos, ele consegue sentir, e ele quer se tornar o maior perfumista que o mundo já viu, e isso ele vai fazer com as mulheres. É um livro que em alguns momentos é um pouquinho grotesco, não vou mentir pra vocês, principalmente no final, mas é um livro incrível e eu recomendo muito o Perfume. Uma moça que eu recomendei e ela amou o Perfume, então olha, confie que esse livro aqui é muito bom mesmo, tá bom? E o Perfume, gente, foi um livro que fez muito sucesso da literatura alemã, não apenas na Alemanha, mas no mundo inteiro. E depois de O Perfume, esse livro aqui fez muito sucesso, O Leitor. Eu tenho ele nessa capa bem antiguinha, a editora Record tá lançando uma nova capa, vou deixar a foto aqui. Tá muito mais bonita a capa, essa capa aqui é a capa do filme, porque teve um filme, muito famoso, aliás, eu ainda não assisti. E esse livro foi publicado em 1995. A gente vai acompanhar um garoto que tá descobrindo a sua sexualidade, e ele vai se relacionar com uma mulher muito mais velha. Só que assim, gente, é uma relação bem complicada, bem complexa. É uma mulher que não fala muito, ele não conhece muito dela, eles não se conhecem realmente, tem várias cenas que eles não conversam, de fato. Na verdade, ela gosta que ele leia livros pra ela, tipo Tolstói, Dostoiévski, Goethe, Victor Hugo, então vários autores bastante clássicos. E eles se reencontram anos depois, sendo que ela está presa, acusada de cometer crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então ele vai, agora bem mais velho, vai olhar para sua adolescência e vai começar a refletir várias coisas que ele não refletia na época, ou ele passou anos e anos sem pensar exatamente sobre essa mulher e sobre esse momento específico da vida dele que ele viveu com ela, né? Na verdade, ele não viveu na casa dela, mas, tipo assim, se relacionando com ela e tendo esse envolvimento amoroso que eles tiveram. Então, é um livro, assim, bem curtinho também, não acontece muita coisa, assim, é engraçado porque a literatura alemã não é muito, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Também não é uma literatura muito parada, é uma literatura que tem bastante conversa e eu gosto muito disso. E também um ponto muito positivo é que os capítulos são bastante curtos, então a leitura se torna muito mais fluida, sabe? Pelo menos é o que eu sinto. Então, O Leitor é um livro que eu recomendo bastante, e aí você pode adquirir com a nova edição, que tá belíssima. E esse é o último livro que eu tinha pra falar pra vocês. Bom, gente, é isso. Me conta aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você já leu algum desses livros, se você tem curiosidade pra conhecer, pra ler mais sobre a literatura alemã, me conta aqui nos comentários. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo. Tchau!